Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Estou muito ansiosa, vocês não têm noção. Acho que está todo mundo ansioso também, né? Que eu estava acompanhando o chat aqui faz 10 minutos já. Estava todo mundo comentando ali. Então, vamos começar a nossa primeira aula do Aquarelando. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Mica Serur. E hoje, nessa semana, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer uma aquarela. Vamos relaxar junto aqui, sem sair de casa, tá? Então, a gente vai aprender muitas coisas novas aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a pintura que a gente vai fazer hoje. Mas antes eu quero conversar com vocês algumas coisas super importantes para a gente tomar esses primeiros passos e começar aprendendo, tá? Então, eu sei que muita gente está procurando um hobby novo para começar, né? Para a gente relaxar, desestressar do trabalho, da faculdade, do colégio. Então, a gente pode até dar de presente aquarela para as pessoas que a gente gosta, né? A aquarela tem muitas possibilidades, são muitas coisas que a gente pode fazer, vou mostrar aqui para vocês hoje. Ou até ganhar um dinheirinho extra, né? Porque a gente pode vender as nossas aquarelas de várias formas, eu vou mostrar aqui para vocês várias possibilidades que a gente pode fazer para conseguir ganhar dinheiro com a aquarela também. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso é possível com a aquarela e que qualquer um pode fazer, tá? Então, se você tem alguma coisa aí, uma barreira na sua cabeça que você acha que vai te impedir de fazer, eu quero que você coloque ela de lado agora, porque qualquer um mesmo pode fazer, mesmo que você nunca tenha pintado na sua vida, não importa a sua idade, se você acha que tem pouca idade ou muita idade, não interessa, tá? Todo mundo aqui vai conseguir fazer, e eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Quero ajudar vocês de verdade, tá? Para a gente conseguir fazer, então já aproveita e dá um like aqui nesse vídeo, e compartilha com pessoas que vocês acham que poderiam gostar, porque com certeza vocês podem estar transformando a vida dessas pessoas também, já que elas vão assistir aqui a nossa aula e também vão conseguir fazer aquarela juntos, tá? Então, gente, se você é menor de idade, já chama aí a sua família, algum acompanhante para você fazer junto, porque é uma atividade muito legal para a gente fazer em companhia também, e vai ser bom você ter ajuda também, tá? Então, já chama a galera aí para fazer junto, já compartilha, deixa o like aqui, gente, porque aí você ajuda também a essa aula espalhar para mais pessoas, tá? Então, a gente vai ter 4 aulas aqui, 4 dias. Esse, no caso, é o nosso primeiro dia, segunda-feira. Nossa última aula vai ser na quinta. E eu quero que vocês descubram o artista que tem dentro de vocês, tá? Então, a gente vai mostrar várias possibilidades aqui. Eu vou ensinar técnicas para vocês, o meu passo a passo, o meu método, que foi a forma, assim, que eu encontrei mais fácil possível de aprender aquarela. Então, eu vou ensinar tudo isso para vocês aqui hoje. E a gente vai relaxar, né, com esse hobby, que é um hobby maravilhoso, que com certeza muda a vida de várias pessoas, mudou a minha. Daqui a pouco eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. Mas me conta aí nos comentários, gente, do chat. Eu estou acompanhando aqui do lado no meu iPad os comentários de vocês. Eu quero saber qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa para vocês, sabe? Porque isso aqui é um hobby que a gente vai relaxar e é uma coisa que a gente faz pra gente, né? Porque a gente vai conseguir se expressar através da pintura, relaxar e até dar de presente para as pessoas, como eu falei para vocês, ou fazer um dinheirinho extra. Mas, em primeiro lugar, é um hobby para a gente, sabe? Para a gente se conhecer, para a gente relaxar, desestressar, perder aquela ansiedade que a gente tem, sabe? Aquela tensão. Então, tudo isso a gente vai ficar tranquilo aqui. Respirar fundo. Não esqueçam de ter uma garrafinha de água aí junto com vocês para a gente ir tomando água durante a nossa live, para ninguém ficar cansado, tá? E, inclusive, gente, eu queria falar para vocês aqui que quando eu comecei na aquarela, eu era uma pessoa muito, muito tímida. Então, a aquarela, ela me ajudou a perder essa timidez, sabe? Então, nas primeiras vezes que eu comecei a pintar, eu sempre achava, assim, que não estava ficando muito bom, né? Eu tinha vergonha de compartilhar com as pessoas, tinha vergonha de mostrar, de falar que eu estava fazendo. Mas, com o tempo, a aquarela foi me ajudando, assim, a me descobrir, me conhecer melhor, liberar esse artista dentro de mim. E a aquarela me possibilitou, assim, um universo de possibilidades que eu não sabia o que existiam antes. E foi com a aquarela que eu comecei a entrar nesse universo das artes. E hoje em dia, vocês devem saber aí, quem acompanha meu canal, que hoje em dia eu pinto de tudo, né? Com vários materiais diferentes, não só com aquarela, mas foi com a aquarela que eu comecei.
e foi a aquarela que possibilitou tudo isso na minha vida, né? Então, com certeza, eu ganhei muito mais confiança depois que eu comecei a pintar e também ajudou muito na minha ansiedade. Então, a ansiedade é uma coisa, assim, que com certeza é o que eu mais escuto as pessoas falarem, que ajuda muito, porque é um processo bem relaxante, vocês vão ver que é bem terapêutico. E a gente vai passar 4 dias aqui juntos, né? E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, né? Então, a gente vai fazer com calma, com tranquilidade. Vou mostrar aqui para vocês tudo bem certinho, como que vocês vão fazer a mistura das tintas, das cores, colocar ali a aquarela no papel, tá? Então vai ser bem simples, bem didático, para vocês terem esse momento de paz para vocês também. E eu quero que vocês se sintam como a Gica, que é uma aluna minha do Clube da Mica, que ela se descobriu na aquarela, né? Se descobriu e descobriu uma forma justamente de diminuir a ansiedade dela, assim como eu. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que a Gica gravou para a gente e como que ela está hoje. Então, a gente vai rodar aqui para vocês verem. Começou a pandemia, eu saí do meu trabalho porque eu tinha outros planos para minha vida. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar louca em casa. Aí, saí do trabalho em janeiro. Fevereiro, consegui viver um pouco. Março, fecha tudo. Aí falei pro meu marido, o que eu vou fazer na minha vida? Aí começou a aparecer um monte de curso online do pessoal e eu nunca fui muito boa de curso online. Uma pessoa meio resistente. Mas eu falei, vou testar um. Aí fiz um outro, aí apareceu o de aquarela. Eu vou fazer as lives para ver se eu gosto, se eu consigo me adaptar. Aí começou as lives para ter o curso, né? Daí eu comecei a fazer, fui me interessando, mas aí eu curti bastante. Foi bem relaxante, ficou bonito, então encheu meus olhos, assim. Eu recebi um monte de elogio da família, de amigos. Eu falei, então eu acho que eu quero fazer. Em uma das lives dela para abertura do curso, eu lembrei muito da minha mãe. Minha mãe já é falecida, né? E eu fazia um curso com ela. E aí eu lembrei muito dela, porque a gente fazia muita coisa juntas de pintura. Às vezes a gente passava a tarde pintando. Então me trouxe essa paz interior aqui que a gente tá precisando um pouco, né? Eu falo que quando eu vou pintar é o meu momento, né? Então eu coloco uma música na televisão e aí quando eu vou produzir, eu falo pro meu marido, vou desenhar. É bem relaxante pra mim, mas eu sinto que eu sou muito acelerada. Às vezes eu quero ver o processo logo pronto. E a aquarela não é assim, né? Ela é camada, você tem que ter paciência. Então isso é bom pra mim porque diminui a minha ansiedade. Aprender que tudo tem um tempinho, né? Então calma. Tá sendo muito bom pra mim. Eu acho que é criatividade. Você vê que você é capaz de produzir uma aquarela linda que você achava que nunca ia conseguir, mas ela te permite isso. Maravilhoso, né, gente? Então, vocês viram ali essa coisa da paz interior que eu falei para vocês. Inclusive, várias dessas pinturas ali que a gente viu no vídeo dela, a gente fez lá no Clube da Mica, nas nossas aulas ao vivo, e ficou maravilhoso. Olha só, a galera já está comentando aqui no chat. E, gente, é isso, assim, aquarela é vida, a gente consegue relaxar muito, perder essa ansiedade, dar essa paz interior, sabe? E eu quero mostrar para vocês que todo mundo pode, literalmente todo mundo, não tem empecilhos para isso, tá? Não importa se você não se considera uma pessoa criativa, se você acha que não tem dom, se você acha que não tá na idade certa para começar, nada disso importa, tá, gente? Todo mundo pode começar, tá? Então, a Gica, ela começou, essa minha aluna, a Gica, ela começou exatamente como vocês. Ela começou aqui nas lives do Aquarelando, as lives gratuitas que a gente faz. Então, não tem isso, tá, gente, de, eu não sei desenhar, também não importa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente vai conseguir fazer uma aquarela maravilhosa, mesmo que você não saiba desenhar, tá? E eu já vi muita gente se transformar, gente, seguindo esse passo a passo que eu vou dar aqui para vocês hoje. Estou até aqui com a minha listinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Do nosso passo a passo, nosso mapa do tesouro, para vocês conseguirem fazer todo esse passo a passo da aquarela, tá? E eu quero que vocês virem protagonistas da vida de vocês e que a aquarela seja uma coisa que vai possibilitar isso, tá? Então eu tô aqui realmente para ajudar vocês e dar esse passo a passo meu para vocês, tá, gente? E para começar, então eu vou mostrar aqui para vocês a aquarela que a gente vai fazer hoje. Meus materiais já estão aqui. Vocês já devem estar com os materiais aí preparados também, né? Mas hoje a gente vai... Opa, não é essa aqui não. Essa aqui eu vou mostrar no final. A gente vai pintar essa aquarela aqui hoje, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver? Com bastante flores, plantinhas, que vocês vão conseguir, por exemplo, fazer um cartão postal para dar de presente para alguém. Então, uma aquarela super delicada, super linda e fácil de fazer, vocês vão ver, claro, seguindo o meu passo a passo, por favor.
tá? Então, gente, primeiro, para a gente conseguir fazer essa pintura maravilhosa, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Porque eu preciso que vocês confiem no processo, tá? Então, nada de querer pular etapa, de ignorar o que eu tô falando. A gente tem que seguir todo o passo a passo bem certinho para dar tudo certo, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar aqui os materiais para vocês que a gente vai usar. Mas eu preciso que nesses 4 dias vocês confiem no passo a passo e no método que eu vou dar para vocês, para a gente ter certeza que vai dar tudo certo, tá? Então, agora é o momento, assim, para vocês agarrarem a oportunidade, para vocês saírem aí de onde vocês estão agora, se vocês acham que estão frustrados aí com a arte que vocês fazem, se vocês acham que não se sentem capazes. Agora eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem sim fazer, tá? Então, se você está desanimado, está se sentindo estressado, ansioso, agora, ó, respira fundo, relaxa e bora pintar, tá, gente? Então, eu preciso que vocês sigam esse passo a passo, tá? E esse método que eu vou passar para vocês funcionou super bem comigo e com as minhas alunas do Clube da Mica. Então, a dica mesmo, né, que vocês acabaram de ver aqui. Então, assim, confia, tá, gente? E no final da aula, a gente vai passar um link para vocês com um resumo dos principais pontos dessa live, para vocês não perderem nada, tá? Então, no final dessa live, a gente vai passar tudo para vocês. E o que a gente vai aprender hoje? A gente vai fazer essa pintura aqui, eu vou ensinar várias técnicas para vocês, toda a base da aquarela, como que a gente trabalha com a aquarela, né? As técnicas que a gente usa, como mexer com a tinta aqui, fazer a mistura de cor. Então, a gente vai aprender muita coisa diferente, tá? E depois vocês vão conseguir decorar a casa de vocês aí com essa pintura, ou dar de presente para alguém, que nem eu falei, ou até vender, né, fazer um dinheirinho extra, como eu disse para vocês, vocês podem colocar a pintura numa moldura. No final da aula aqui eu vou mostrar para vocês algumas aquarelas que eu trouxe aqui também, que inclusive a gente pode colocar numa moldura e fica chiquérrimo, fica lindo assim, parece outra coisa, super valoriza a nossa arte, sabe, quando a gente coloca numa moldura, e aí você consegue decorar a sua casa ou dar de presente para alguém. Então assim, gente, são 1000 possibilidades, tá? E a aquarela nos dá muitos benefícios. Então, além da gente relaxar, se divertir, a gente ainda melhora a nossa percepção. Então, nossa percepção de mundo, a nossa percepção de observação. Então, são muitos benefícios mesmo para a nossa cabeça e para a nossa saúde mental, que com certeza vão te ajudar muito, tá? Vai mudar a sua vida. Então, agora vamos falar do nosso mapa do tesouro, que foi o que eu falei aqui para vocês, que a gente vai mostrar aqui, que é o nosso passo a passo, né, o nosso método. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com as canetas tudo que vocês precisam saber, tá? Mas para isso, gente, não adianta só estar aqui comigo, tá? Tem que ir até o fim. Então, ó, persistência, tá, gente? Vamos lá, vamos acompanhar até o final para vocês conseguirem fazer tudo certinho. E quem tá aí junto comigo, coloca no chat aqui. Eu tô acompanhando o chat, hein, gente? Coloca no chat, hashtag tô dentro. Tá, gente? Coloca aí, ó, a hashtag tá ali na tela já para vocês. Coloca aí no chat, tô dentro. Quem tá comigo até o fim para a gente conseguir fazer essa pintura, tá, gente? É o seu momento. Pensa que é uma coisa que você tá fazendo para você, tá? Então, assim, gente, eu tenho certeza que muitos de vocês já aconteceu, assim, porque acontece comigo direto, sabe? De ficar procrastinando, assim, ficar nas redes sociais lá, rolando o feed, se sentindo desanimada, né? No Instagram, né? Que a gente fica lá no celular horas e horas, vendo a vida passar, procrastinando e se sentindo meio improdutivo, né? Então, ó, pega aí 1 horinha do seu dia, que é mais ou menos a duração das nossas lives aqui de segunda até quinta, das nossas lives do Aquarelando, e dedica essa 1 hora para você, que com certeza você vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve, tá? Então, é isso, gente. Acontece muito isso comigo também. Opa, bati meu godê aqui. Então, gente, bora se comprometer, tá? E, inclusive, a gente tem, não sei se vocês já viram, mas o link tá aqui na descrição, da nossa comunidade exclusiva do Aquarelando, tá? É uma comunidade lá no Facebook, para todo mundo que está inscrito aqui. O link está na descrição no nosso blog do Aquarelando, para você poder acessar a nossa comunidade exclusiva, para vocês compartilharem lá dicas, né? Postarem as artes que vocês forem fazer. E assim, quando a gente compartilha as coisas com o mundo, a gente se compromete bem mais, né? Então, se vocês postarem lá alguma arte de vocês com certeza vão se comprometer a estar aqui nos 4 dias, fazendo tudo junto comigo, me acompanhando, tá, gente? Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que as minhas alunas do Clube da Mica têm, né? Junto com essa comunidade aí. Então, tira esse tempinho para você.
E antes de colocar a mão na massa, eu quero que você relaxe, né? Respira fundo, tira aí todas as barreiras que eu falei para você, né? Se você tiver com alguma preocupação na sua cabeça, já tira ela, porque a gente não consegue pintar aquarela se a gente não tiver 100% relaxado, tá? Então, primeira coisa, não adianta você estar impaciente, estar preocupado, nada disso, tá? Então, ó, esparece aí, deixa as ideias aí soltas na cabeça, tá, gente? Então, respira fundo, tá? Não dá para fazer aquarela nervoso e confia em mim que vai dar tudo certo, você consegue fazer, vamos confiar no processo. Eu sempre falo para vocês nos meus vídeos do YouTube, confia no processo que dá tudo certo, tá? Então, agora, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso passo a passo, tá? Vamos colocar a câmera aqui para cima e vou pegar uma folha aqui para vocês verem. Aqui já estão vendo, né? Peguei uma folha nova, as nossas canetas, para eu explicar para vocês justamente o passo a passo, né? Se vocês quiserem pegar um caderno aí para anotar esses passos, também vai ajudar vocês, tá? Então, vou pegar aqui a minha caneta. Para a gente escrever aqui, gente, o nosso passo a passo, o nosso método para a gente fazer uma aquarela. Então, estou com várias canetas aqui. Olha só, gente, são 6 passos que eu separei aqui para vocês, tá? Então, eu vou começar aqui na tela, deixa eu ver onde é que eu posso escrever aqui assim, né? Opa! Aqui, ó. Vou colocar aqui número 1, tá? Vocês estão vendo, né? Número 2, até o 6, tá, gente? São 6 passos no total. Para tudo ocorrer bem. Então, se vocês quiserem anotar os passos aí, já pega um caderninho para fazer as anotações. O meu negócio deslogou aqui, gente. Espera aí que eu não tô vendo a tela. Ó, gente, então são 6 passos, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter é foco e mente tranquila, né? Que nem eu falei para vocês, não dá pra gente fazer aquarela com a cabeça preocupada, tudo nervoso. E organização. Então, quem não pegou os materiais aí, já organiza a mesa, né? Daqui a pouco eu vou explicar certinho quais materiais a gente vai usar. Mas já deixa a mesa aí limpa, tranquila, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Foco, mente tranquila. E organização, tá? Que é a primeira coisa que a gente precisa para começar a pintar aquarela. Aí, vocês estão vendo, né? Vou até colocar um marca-texto aqui em mente tranquila, porque isso aqui é uma das coisas principais. Ó, gente, segunda coisa, já é uma coisa mais mão na massa, que é a nossa análise da referência, tá? Então, quando a gente vai pintar, geralmente a gente vai usar alguma foto ou alguma pintura de referência. No caso, a nossa referência aqui vai ser a própria pintura que eu mostrei para vocês, tá? Mas a gente vai fazer uma análise dessa referência, das cores que tem ali, da composição dessa referência, para a gente conseguir pintar sem, sabe, pintar assim aleatoriamente. A gente tem que ter um mínimo de organização. Então, eu vou escrever aqui para vocês, análise da referência. Porque sempre que a gente vai pintar, a gente precisa pensar primeiro o que a gente vai fazer, né? Não dá para sair pintando assim, sem pensar. Então, essa análise da referência se refere às cores e à composição. O que é a composição, gente? É a ordem, digamos assim, dos elementos, né? Então, por exemplo, na composição aqui da nossa pintura que a gente vai fazer, a gente tem essa folhinha verde aqui em cima, essas 3 rosas aqui embaixo. Então, a composição é como os elementos estão organizados ali, né? Aí, gente, vou logar aqui de novo para eu ver o que está acontecendo, que meu iPad saiu do negócio. Agora eu estou vendo certinho. Aí, gente, ó, vou trazer mais para cá a folha. Vocês estão enxergando tudo certinho, né? Ó, o nosso próximo passo, gente, depois que a gente analisa a nossa referência, é justamente a preparação das tintas, né? Porque a tinta aquarela ela precisa ter uma preparação ali. A gente vai usar água, por isso que é aquarela o nome.
a gente vai usar água como principal ingrediente, digamos assim, da nossa pintura. Então, a gente vai fazer a nossa preparação das tintas. E aí, daqui a pouco, eu já vou explicar para vocês o que é essa preparação, tá? A gente vai seguir todos esses passos aqui, então podem ficar tranquilos, tá? Mas preparação das tintas é o nosso passo número 3. Beleza, gente? Aí, o próximo passo, número 4, já é o início da nossa pintura, tá? Então, eu vou escrever aqui início. Aqui a gente já está começando a pintar. E no início, o que a gente precisa? 2 coisas principais, calma e paciência. Por quê? Porque nas primeiras etapas ali, a gente está fazendo as camadas base, ou seja, toda a base da nossa pintura. E nesse momento, a impressão que dá, assim, na aquarela, é que não está dando muito certo, que está ficando meio esquisito, e por isso que a gente precisa de calma e paciência para avançar para a próxima etapa, tá? Então, no início, é calma e paciência, porque, como vocês sabem, a aquarela é uma coisa que, às vezes, a gente precisa, por exemplo, esperar uma camada secar para continuar, tá? Então, tendo calma e paciência ali, a gente consegue avançar para as próximas etapas, tá? Porque aqui na etapa 4, a gente vai fazer as camadas base, tá? Camadas base, que é toda a base da nossa pintura. E aí, na etapa 5, a gente vai para a finalização, né? Que é já o final da pintura. Então, na nossa finalização, a gente vai fazer o detalhamento da nossa pintura. Então, a gente precisa do que aqui? De persistência, tá, gente? Persistência. A gente vai insistir ali nessas camadas base da etapa 4 para ter essa persistência e a gente chegar aqui no detalhamento da nossa pintura, tá? Eu vou mostrar para vocês todas essas etapas na prática aqui, tá? A gente vai seguir todo esse passo a passo aqui, tá, gente? Então, com persistência, a gente vai chegar na etapa 5 para finalizar a nossa pintura. Quanto mais detalhes a gente colocar na nossa pintura, mais rica ela vai ficar, mais bonita ela vai ficar. Então, assim, se você não tiver calma e paciência, você não chega na etapa 5, tá, gente? Se você desistir aqui logo na etapa 4, você não vai ter a sua pintura finalizada. Aí muita gente fala assim, não tô gostando da minha pintura, vou largar, não sirvo para isso. Mas, na verdade, ela nem chegou na etapa 5, que é justamente a etapa de persistência para colocar detalhes e deixar a sua pintura bonita, e você acaba largando ali no meio do processo, antes de terminar, e aí realmente você não vai conseguir ter uma pintura legal, né? Então, por isso que a gente precisa seguir todos esses passos certinhos. E o 6º passo, que é o último, depois que a nossa pintura termina, é se orgulhar do seu resultado, tá, gente? Porque assim, o que acontece? Eu sei que tem muita gente aí, inclusive eu já passei por isso, de terminar a pintura e pensar, não gostei, a minha pintura não ficou tão legal. Só que assim, você teve todo o empenho, né, de fazer aquilo, de dar esse primeiro passo, de fazer a pintura, de se dedicar para isso. Então, você devia estar orgulhoso, no mínimo disso, sabe? Já é uma coisa incrível que você fez ali, que você se empenhou em fazer aquilo. Então, mesmo que você não tenha gostado da sua pintura, tenta se orgulhar do que você fez, sabe? Da atitude que você teve de ir ali, dar as caras, sair da sua zona de conforto, se arriscar mesmo e fazer, tá, gente? Então, se orgulhe do que você fez, tá, gente? Porque, assim, não é todo mundo que tem essa coragem, sabe? De sair da zona de conforto. Vocês já estão aqui, então, bora se orgulhar aí, né, do que a gente vai fazer, tá? Vou até colocar aqui com o marca-texto. Super importante essa etapa. Então, esses são os passos que a gente vai seguir aqui para começar a nossa pintura, tá, gente? Então, agora, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai começar a falar dos materiais para a gente começar a pintar. Então, vou tirar minhas canetas daqui agora, para elas não ocuparem espaço. E bora seguir esse passo a passo, então, gente. Eu vou começar a falar aqui dos materiais para vocês, tá? O primeiro material que eu vou falar aqui, que tá aqui em cima já, são os pincéis, tá? Então, aqui eu tenho 2 pincéis, só 2. Você não precisa de muitos pincéis, tá? Mas eu recomendo que vocês peguem um pincel grande e um pincel pequeno, tá? Vou colocar aqui para vocês verem na mesa. Olha só, um pincel grande e um pequeno já vai ser o suficiente para você fazer a pintura. A numeração desses meus aqui são número 2 e número 6, tá? São pincéis redondos. Os pincéis redondos são os ideais para a gente pintar com aquarela, porque eles têm uma base arredondada, né? Que ela consegue conter mais água ali no meio das cerdas dela. Então, os pincéis redondos são os ideais para a gente fazer com aquarela, por isso que eu falei para vocês aqui na listinha de materiais, para a gente usar os pincéis redondos, tá?
Mas 2 pincéis é o suficiente, um pequenininho e um maior, tá? Pra gente fazer detalhes e coisas um pouquinho maiores. Então, esse é o nosso primeiro material. Aí, o nosso próximo material é a própria tinta aquarela. Vou colocar aqui o nosso passo a passo no cantinho. A nossa tinta aquarela. Então, aqui eu trouxe 2 para vocês verem, tá? Uma que é em bisnaga e outra que é em pastilha, tá? Então, olha só. Essa aqui, ela vem em bisnaga, tá, gente? Talvez a sua seja em bisnaga, talvez seja em pastilha. Eu vou explicar sobre as duas, tá? Como que vocês podem usar. Mas esses são os 2 tipos de aquarela mais comuns que a gente tem no mercado, tá? Então, no caso da pastilha, ela vem seca, né? Se você passar a mão aqui em cima, ela está seca, não sai tinta nem nada. Já a de bisnaga, a tinta tá molhada aqui dentro, né? Então, se a gente abre aqui, a tinta vai sujar a nossa mão, né? Então, essas 2 são as aquarelas que a gente tem. Daqui a pouco eu vou explicar como a gente vai fazer a preparação dessas tintas, aqui na nossa etapa número 3. E também a gente vai ter o nosso papel para aquarela, tá, gente? Então, o papel para aquarela, ele precisa ser um papel com gramatura 300, tá? Que é um papel mais grosso e específico para aquarela. Então, olha só, gente, como é um papel grosso aqui, vocês estão vendo que ele não dobra, assim, facilmente, né? É um papel bem consistente, né? E ele aguenta as aguadas da nossa aquarela. Então, por isso que é importante a gente usar o papel adequado para a gente fazer a nossa pintura, para não dar nada errado, tá? Então, tenham aí em mente que é importante a gente usar o papel certo para fazer a nossa aquarela. Já vou, inclusive, pegar a folha aqui para a gente começar a nossa pintura. Então, o papel, assim, gente, é um dos materiais mais importantes, tá? Porque se a gente não tiver um papel bom, dificilmente a nossa aquarela vai ficar legal, né? Se a gente usar qualquer papel. Então, o papel 300 gramas é um material essencial, tá? Aí a gente tem aqui também, ó, os recipientes com água, tá? Esses 2 aqui estão cheios de água, ó, vocês estão vendo ali pela segunda câmera, né? Os 2 estão com água. Você pode usar só um recipiente, mas eu recomendo que se você puder usar 2, você use 2, porque a gente vai usar um para lavar o pincel, para tirar a sujeira dele, e o outro para a gente pegar água limpa, tá? Então, se você puder ter 2 recipientes aí, é melhor do que um, mas se só tiver um também funciona, tá? Mas talvez você precise trocar a água dele no meio do processo. Então, esses são os materiais principais que a gente vai usar, tá? Então, agora a gente vai para o nosso passo número 2, que é a nossa análise de referência, né? Porque o passo 1 aí, já falei para vocês, né? Acho que tá todo mundo já focado aqui, mente tranquila, mesa organizada, materiais na mesa. Então, agora, vamos começar aqui a nossa análise da referência. Então, eu vou pegar aqui a pintura que a gente vai fazer hoje, que é essa aqui, e eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa analisar aqui para se organizar antes de começar a pintar, tá? Então, olha só, gente. Vê as cores aqui que a gente vai usar, tá? As cores que tem nessa pintura. Então, a gente tem aqui azul, né? Dessas plantas aqui, dessas flores. A gente tem vários tons de verde aqui. Tem umas coisinhas, uns detalhes em vermelho. E as nossas rosas, as cores principais delas aqui são o vermelho, né? O magenta, o rosa e o amarelo, né? Tem umas manchas em amarelo aqui, mas principalmente um tom de rosa, né? Que a gente vai, na verdade, pegar o vermelho, colocar bastante água para ele ficar rosa, tá? Então, essas são as cores que a gente vai usar. Então, seja a sua aquarela em pastilha ou em bisnaga, já prepara aí as cores que a gente vai usar, tá? Então, no caso aqui, ó, se eu fosse usar essa aquarela aqui, olha só, eu já ia pegar esse verde aqui, tá? Um amarelinho, que a gente vai usar também. Pegar também o vermelho, tá? Esse aqui chamado red, tá? Pega o vermelho que a gente vai usar para fazer o nosso rosa. E é basicamente isso, tá? Então, a gente não vai usar outras cores aqui por enquanto. Azul também, né? Tava esquecendo do azul já. Tem 2 azuis aqui, eu vou pegar os 2, tá? Então, já separa aí as cores. Se a sua aquarela for em pastilha, já identifica aí quais são as cores que a gente vai usar, tá? Importante aí a gente já ter essa separação para você já começar a preparar as tintas, que é o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, já identificou aí as cores. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, ó, no nosso método, ó, cores e composição. Então, qual vai ser a composição aqui da nossa pintura, né? A gente tem 4 rosas no total, 2 aqui no meio que estão bem juntinhas, ó, vocês estão vendo que elas estão grudadinhas, uma mais aqui em cima, uma mais aqui embaixo, né? E, na verdade, tem uma quinta aqui, né, que tá o brotinho fechado ainda, então ela tá aqui no cantinho.
A gente tem 2 flores azuis, uma aqui no canto, uma mais aqui embaixo. Na verdade, essa aquarela está de ponta cabeça, eu pintei ela originalmente assim. Então, é assim que a gente vai pintar ela, tá? Mas a composição é a gente analisar aqui qual que vai ser a ordem, né, dos elementos, que nem eu falei para vocês, para a gente não sair pintando aqui de forma aleatória, né? Então, por exemplo, se a gente pintar essa primeira rosa aqui embaixo, não vai ter espaço para o resto, né? Então, a gente precisa organizar os espaços ali e olhar isso com carinho, tá? Então, agora, gente, que a gente já analisou a referência, a gente vai para a nossa terceira etapa, que é a preparação das tintas. Então, eu vou pegar o meu pincel aqui, tá? E a gente vai fazer essa preparação. Outro material importante aí é o nosso godê, tá? Que a gente vai usar agora justamente para preparar as tintas. E o godê pode ser, por exemplo, se você não tiver godê aí, você pode usar uma forminha de gelo, pode usar um prato, de repente, desde que seja um prato branco, tá? Para você conseguir enxergar as misturas que você está fazendo. Por isso que os godês geralmente têm uma cor clara, né? Para a gente conseguir enxergar as cores que estão sendo misturadas ali. Então é o seguinte, gente, como a gente vai fazer a preparação das tintas? Se a sua aquarela for em bisnaga, você vai abrir a sua bisnaga e vai colocar ali a cor, um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Uma gotinha só já é o suficiente, porque as aquarelas, elas são super concentradas, então não tem necessidade de você colocar litros ali de tinta, por isso que a bisnaga é tão pequenininha, porque ela rende bastante, tá? Então, você vai colocar ali todas as cores que você vai usar, tá? Ó, só uma gotinha assim é o suficiente, tá? Você vai colocar todas as cores que você vai usar. Então, pode colocar os 2 tons de verde que você tiver. Isso se for em bisnaga, tá, gente? A pastilha eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui você vai colocar os verdes, vai colocar os amarelos. Pode colocar todas aí no seu godê. Os azuis também que a gente vai usar. E o vermelho também, tá? Então, a gente vai colocar tudo aqui. Só uma gotinha de cada cor, tá? Suficiente. E aí, a gente vai umedecer o nosso pincel. Olha só, eu peguei aqui o potinho com água. Você vai molhar o seu pincel, o maior pincel que você tiver aí, né? Para ele sugar bastante água. E você vai colocar aqui uma gotinha de água em cada espacinho, tá? Pra gente molhar essa tinta. Porque a aquarela, que nem eu falei para vocês, é uma tinta à base de água. E a gente geralmente usa mais água para pintar aquarela do que tinta. Vocês acreditam nisso? Por isso que é uma tinta que rende muito. A gente geralmente usa mais água do que tinta. Então, é bem pouquinho de tinta e um monte de água para a gente conseguir fazer as nossas pinturas. Então, vocês vão colocar a água aqui e vão molhar essa tinta, sabe? Deixar ela bem fininha, tá? E podem colocar água, se vocês tiverem um conta-gotas, também super funciona aqui, tá? Pra gente conseguir deixar essas tintas bem molhadas, tá? Então, vocês vão colocar bem mais água do que tinta, tá? Na verdade, vocês não precisam usar toda a tinta que vocês colocaram aqui. Vocês vão pegar, assim, um pouquinho dessa tinta que vocês colocaram, ó, vou dar o exemplo aqui do verde, tá? Vocês vão molhar a pontinha do pincel aqui nesse verde, vão colocar numa outra parte aqui, ó, e vão colocar bastante água aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso verde, ó, um monte de água e bem pouquinho de tinta, tá? Por isso que ela rende bastante. É importante a gente usar mais água do que tinta para não ficar muito grossa, muito concentrada, tá? Então, é dessa forma que você vai preparar a sua tinta em bisnaga para pintar. No caso da tinta em pastilha, o que você vai fazer é só jogar uma gotinha aqui em cima de cada cor que você vai usar, tá? Para essa pastilha já ficar umedecida, já ficar molhada, para facilitar depois quando a gente for usar essa tinta, tá? Mas o resumo da história é que a aquarela é pouca tinta para bastante água, tá? E o interessante também é que vocês usem um papel de teste, tá? Então, a gente vai usar aqui, eu vou até pegar um outro papel, para vocês testarem como tá a tinta de vocês antes de sair pintando, principalmente se você nunca fez aquarela. É bom que você tenha uma noção primeiro de como tá a sua cor ali que você misturou antes de sair pintando direto no papel que a gente vai usar, tá? Então, essa aqui é a preparação das tintas, tá? Eu vou usar esse lado do godê que já tá sujo pra gente pintar. E agora a gente vai iniciar a nossa pintura, tá, gente? Então, no meu caso aqui, eu vou usar a aquarela em pastilha, tá? Vou usar a aquarela em pastilha. Então, vocês vão ver as misturas aqui que eu vou fazer. Deixa eu pegar meu pincel. E outro material também que eu até não falei para vocês, mas que é importante, é o nosso paninho, tá? Então, a gente vai usar
um paninho para a gente secar o pincel, tirar a umidade, tirar excesso de tinta. Então, a gente sempre vai estar usando o nosso paninho para tirar essa umidade do pincel. Se você não tiver um paninho, pega um pedaço de papel, um papel toalha, até papel higiênico serve, qualquer tipo de papel para você tirar esse excesso, algum papel que seja absorvente, tá? Não adianta ser papel normal, papel sulfite, tem que ser algum papel absorvente mesmo, ou uma toalhinha ou um paninho, tá? Para a gente conseguir limpar o nosso pincel. Então, gente, bora começar a nossa pintura. Agora que a gente já, ó, a gente tá indo pro passo 4, tá, gente? Que é o início. Então, agora, vamos ter calma e paciência para construir as nossas camadas base, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha colinha do lado, os nossos métodos, né? O passo a passo. E a gente vai começar aqui a pintura. Então, olha só, aqui eu tenho 3 papéis na mesa. A nossa pintura de referência, o papel que a gente vai usar para pintar e o nosso papel de teste, que a gente vai experimentar ali a tinta antes de sair pintando, tá? Então, a gente vai usar esses 3 papéis aqui. E o paninho aqui do lado também. Então, gente, olha só, eu já vou molhar os meus 2 pincéis, ó. Olha a cor que tá isso aqui já, gente. Parece radioativo, né? Tá laranjado esse negócio vermelho. Já vou deixar os meus 2 pincéis molhados aqui. E vou deixar eles em cima do paninho, tá? Porque não é legal a gente deixar o pincel mergulhado assim na água, tá? Pode estragar. Mas então, gente, bora começar aqui. A gente vai usar esse papel aqui. Nessa primeira aula, a gente não vai precisar usar fita crepe aqui no papel, tá? Mas tem uma aula ali, a terceira aula, que a pintura que a gente vai fazer vai ser necessário, tá? Então, cada dia a gente vai ter uma aula diferente, tá? Então, aqui, gente, a gente vai começar pintando as 3 rosas, tá? Então, a primeira rosa que a gente vai fazer vai ser essa daqui. Então, tenta localizar aí o meio da sua folha e vai um pouquinho mais pro lado, tá? Que é aqui que a gente vai fazer a nossa rosa. Então, essa folha aqui que eu tô usando, eu sei que tem bastante gente perguntando aí na dúvida também, qual que é a folha que eu tô usando? Essa aqui é uma folha tamanho A5, ou seja, ela é metade de uma folha 4, aquela folha sulfite comum que a gente conhece, ela tem metade do tamanho de uma folha 4, tá? Então, ela é uma folha A5. Mas aí você pode fazer na 4 também, se você preferir. O que importa é você manter a proporção, né? Então, aqui, localiza aqui o meio da sua folha, ó. Vou até colocar a folhinha mais pro lado aqui para vocês verem certinho. Jogar isso aqui mais para lá. Então, ó, o meio da sua folha aqui e vem um pouquinho pro lado. É aqui que a gente vai começar. E a gente vai começar fazendo essa pintura com o nosso pincel menorzinho, tá? Então, eu vou pegar aqui o pincel, vou umedecer ele. E eu vou pegar a cor magenta, que é o nosso vermelho, tá? Então, localiza aí na sua paleta de cores o vermelho. Vou colocar aqui no godê, olha só. Vou colocar aqui no godê. Pode colocar água, tá? A ideia é que aqui nesse começo, essa tinta esteja levemente forte, mas levemente forte na aquarela não significa que vai ter muita tinta, tá, gente? Continua tendo bastante água. Eu vou até mostrar aqui para vocês na folha de teste, ó, como que essa tinta tá. Já pega aí sua folha de teste e experimenta como essa tinta tá, ó. Ela tem que estar assim, beleza? E a gente vai começar com essa cor aqui, um vermelho, né, magenta, e eu vou colocar um pouquinho de amarelo para ele puxar mais para um vermelho, tá? Então, dependendo do tom aí que você estiver usando, você não precisa fazer isso. Mas vocês estão vendo que o meu tá super rosa? Então, eu vou colocar um pouco mais de amarelo para ele puxar para um vermelho, tá? Então, olha só, agora essa cor está assim, ó. Viram como melhorou? Já ficou mais parecido com uma cor de rosa mesmo, né? Então, eu vou usar a cor dessa forma aqui, tá? Então, você vai umedecer o seu pincel, preparar a sua tinta aí, usa aqui o seu papel de teste para ver como que a cor tá. Aí a gente vai pegar a nossa tinta aqui e a gente vai começar pelo miolo da rosa. Então, localizou a folha no meio aqui, vem um pouquinho pro lado. E o que a gente vai fazer vai ser tipo a letra C, assim, para lá e para cá, tá? Então, esse é o formato de pincelada que a gente vai dar aqui. Então, olha só, eu vou começar aqui fazendo um Czinho, tá vendo? Bem pequenininho. E puxa outro para lá, e puxa outro para cá. Vai fazendo várias letras Cs, assim. E tenta fazer com que elas não se encostem, ó. Vocês estão vendo que tem um branquinho ali no meio? Esse começo é pequenininho mesmo,
Mas aí a gente vai crescendo esse C cada vez mais. Mas a ideia é que você deixe um espaçamento ali entre eles, um branquinho entre eles, e a gente vai crescendo ele cada vez mais. Então, a gente vai fechando esse C para lá e para cá, ó. Faz um aqui, faz um lá, e vai abrindo ele cada vez mais, ó. Daí ele começa a ficar num formato de banana, né? Porque ele é um C mais gordinho ali no meio. Então, eu vou fazer grande aqui para vocês verem como que é essa letra C que eu tô falando. Mas ela é nesse formato aqui que vocês vão fazer, ó. Parece uma banana mesmo, uma lua, né? Então, é esse o formato que vocês vão fazer. Para lá e para cá. Então, fez um aqui, fez um lá, desse jeito aqui, tá? Vocês vão fechando assim, ó, vários Cs, gente. Um vai fechando o outro, tá? Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, no miolo ali, é bem pequenininho, bem fechadinho. E aí, cada vez mais, vocês vão abrindo e deixando ele maior e mais gordinho também. Vai deixando ele mais espaçado. E aí, a gente vai colocando aqui cada vez mais essas bananinhas para fazer as pétalas da nossa rosa. E que nem eu falei para vocês estão vendo que tem um espaço branquinho aqui entre as bananinhas? A gente vai deixar esse espaço branco, que é ali a parte da nossa rosa, que uma pétala não encosta na outra. Então, vocês podem preservar. Se encostar alguma coisa na outra, também não tem problema, fica legal, é natural. Inclusive, aqui na nossa pintura de referência, ó, vocês estão vendo que várias coisas encostam uma na outra, tá? Então, a gente não precisa evitar necessariamente que elas se encostem, mas em alguns momentos elas se encostam e em outros momentos não, tá? Mas a gente vai fazendo esses formatinhos aqui. E quanto mais a gente vai indo para a beirada, mais água a gente coloca na nossa mistura para clarear essas pétalas. Então aqui eu vou colocar uma gotinha de água a mais no meu godê, para deixar a tinta ainda mais transparente. E eu vou fazendo novas pétalas aqui nesse formato de C, cada vez maiores e cada vez mais gordinhas, ó. Eu vou abrindo essas pétalas, tá? E cada vez com mais água também, para ela ficar mais transparente. Porque a ideia da aquarela é ser uma tinta transparente, né? Então, não adianta, assim, muito a gente usar ela muito pigmentada. Por isso que a ideia é a gente usar mais água do que tinta. Porque a ideia da aquarela é ser bem transparente mesmo, para a gente fazer uma sobreposição de camadas, que é uma técnica que a gente vai aprender nas próximas aulas, então não percam as próximas aulas, tá? Então, aqui eu vou fazendo essas pétalas. E vocês estão vendo que elas estão cada vez maiores, né? Elas vão se abrindo. Você vai fazendo um contorno, né? Então, uma aqui em cima, outra aqui embaixo, outra aqui embaixo. E agora o que eu vou fazer vai ser pegar uma gotinha do meu amarelo. Vou mostrar aqui para vocês, vou puxar o godê para perto. Esse aqui também. Olha só, completo agora, hein? Uma gotinha do meu amarelo aqui no godê. E eu vou jogar uma gotinha de amarelo aqui onde está o rosa. Vou só jogar ali em cima. Só dá uma batidinha com o seu pincel, que você já vai deixar ali o amarelo se espalhar. Se o seu amarelo não estiver se espalhando, você vai lavar o seu pincel aqui, que nem eu estou fazendo agora. Tira a umidade dele na toalhinha. E você vai ajudar esse amarelo a se espalhar. Então, você vai vir aqui com o seu pincel e vai ajudar esse amarelo a ir para lá e para cá, tá? E agora a gente vai voltar aqui para o magenta. Com um pouquinho de amarelo, no meu caso aqui, para ficar mais vermelhinho. Vou colocar um pouco mais de magenta aqui, para ele não ficar tão amarelo. E essa rosa aqui tá praticamente feita, né? Vou fazer só mais uma pétala aqui embaixo. Mais uma aqui nesse cantinho. Mas a ideia da rosa é exatamente essa aqui, tá, gente? A gente vai fazendo esses formatos de C, que parece uma banana, né? Para lá e para cá, vai encaixando um no outro, e cada vez maiores, cada vez mais espaçados, até a gente conseguir fazer essa rosa inteira. Então, aqui no centro, vocês estão vendo que ela já secou bem clarinha. Então, eu vou dar uma reforçada aqui nesse centro, para deixar ela mais escura aqui nesse miolo. Então, eu vou vir com o vermelho de novo, e vou passar exatamente onde ele já estava, para reforçar. O que a gente está fazendo aqui é um reforço, né? Então, às vezes, a aquarela ela seca muito clara,
e a gente precisa dar uma reforçada, uma retocada. Mas, de repente, se você já fez forte, não precisa retocar, tá, gente? Depende muito aí da quantidade de tinta e água que vocês colocaram. Não necessariamente você também precisa fazer esse retoque, tá? Mas aqui no meu caso eu vou fazer. Então, gente, agora ele já tá secando aqui, tá? E agora eu vou fazer a nossa próxima rosa, que tá exatamente do lado dessa aqui, né? Que é essa rosa aqui, ó. A gente já fez a primeira, agora a gente vai fazer a segunda. As folhas, as plantinhas verdes, a gente vai deixar para o final, tá? Então agora a gente vai focar nas rosas, já que a gente já tá fazendo a mistura de cores aqui, tá? Então agora a gente vai começar essa segunda rosa, que tá bem grudadinha aqui do lado dela, tá? Então, mesma coisa, a gente vai pegar aqui o nosso vermelho. A Carol comentou aqui no chat, a rosa tá ficando linda. O Wagner falou, é mais fácil fazer flores na aquarela do que com lápis. Vocês viram, já, né, gente? Não precisa saber desenhar. A gente tem que imaginar que a pintura é como se fossem formas, né? A partir do momento que a gente ignora o fato de que isso aqui é uma rosa e pensa que são várias bananinhas se conectando, a gente consegue fazer isso com o lado mais livre do nosso cérebro, né? A gente ignora aquela parte da razão, da lógica, de que a gente tem que pintar uma rosa, e a gente se preocupa com as formas ali, em fazer uma coisa solta, e as coisas fluem, tá? Então, isso é muito legal na aquarela. Então, a gente vai fazer aqui a segunda rosa, tá? Do mesmo jeito. Começa ali no centro, com um Czinho bem pequenininho, um grudado no outro, dessa forma aqui, ó, gente, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Você vai conectando um Czinho no outro, assim, pra lá e pra cá, as letras Cs, tá? Aqui no começo. Então, o miolinho dela vai começar aqui, ó, um Czinho bem pequenininho pra lá e pra cá. No começo é uma letra C, né? Depois que ela vai ficando mais para fora, ela vai ganhando forma e aí começa a aparecer uma banana. Mas aí a gente vai aumentando aqui cada vez mais. E não precisa ser perfeitinho, tá, gente? Quanto mais vocês deixarem a mão solta e deixar uma mancha assim, mais espontâneo e natural vai ficar. Então você não precisa fazer assim uma letra C bem redondinha, bem bonitinha. Pode fazer ela meio torta, meio disforme, né? Com ó, vocês estão vendo aqui, bem manchadona, assim. Pode fazer assim com a mão bem solta, que vai dar tudo certo, gente. Mas eu preciso que vocês confiem em mim, tá? Confia no processo que vai dar tudo certo. Então, ó, a gente vai conectando, vai deixando cada vez maior e cada vez mais gordinho, tá? Cada vez que você adiciona uma pétala, você vai deixar ela maior e mais gordinha também, tá? Então, aqui eu tô fazendo mais uma. E agora eu vou lavar o meu pincel e fazer aquilo que eu falei para vocês, de deixar a tinta bem transparente, para a gente fazer essas pétalas cada vez mais clarinhas, tá? E aqui também, se você quiser pegar o pincel maior, você pode usar o pincel maior, tá? Para fazer essas pétalas aqui do lado de fora, que são maiores, né? Porque se a gente ficar usando só o pincel pequenininho, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então, a gente pega aqui o pincel maior e aí já fica mais fácil de fazer também. Então, eu vou adicionar outra aqui embaixo. E a gente vai chegando perto aqui da nossa primeira rosa. Ó. Vocês estão vendo que elas já estão quase uma do ladinho da outra? E aí você só toma cuidado para não esbarrar nela, né? Mas aí as pétalas vão ficar bem grudadinhas, tá? Na verdade, você pode sim esbarrar nela, né? Ela já secou aqui, então não tem problema nenhum. Mas aqui a gente já fez as duas rosas, tá, gente? Então, agora a gente vai fazer a terceira, que tá lá em cima, mesma coisa. Então, ó, essa primeira parte aqui que a gente tá pintando as rosas, é um processo, assim, de treinamento, né? Cada vez que você for fazer mais uma rosa, você vai ficar cada vez melhor, vocês vão ver isso, porque a gente vai pegando o jeito, pegando a prática, e aí as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, tá, gente? A Celina falou, você explicando, Mica, é bem mais fácil, todas as peças se encaixam. É exatamente o meu objetivo aqui, viu? Que vocês consigam fazer essa aquarela de forma mais fácil, gente, porque eu sei muito bem, quando eu comecei, que era muito difícil fazer, eu tinha muita dificuldade, né? Então, assim, eu sofri bastante no começo também para começar a fazer, mas aí com o tempo a gente vai
pegando no jeito, sabe? Então, aqui a gente vai fazer a nossa terceira rosa, que ela vai estar aqui para cima, bem no meio das duas, tá? Então, posiciona aí seu dedo, tá? Ó, a Renata comentou, a minha segunda rosa ficou bem mais bonita. É exatamente isso, a gente vai pegando o jeito ali e cada vez mais a gente consegue fazer melhor e melhor e melhor. Então, agora a gente vai fazer a terceira aqui em cima, mesma coisa, tá? Começa ali com os mini Czinhos que se encaixam assim dessa forma, tá? E aí vai indo para lá e para cá. E aí, quanto mais você vai indo para fora, eles vão ficando maiores, tá? Pode deixar um espaçamento ali entre eles, então esse branquinho, né, que eu deixo aqui, esse branquinho. Aí a gente vai aumentando essas pétalas aqui para fora. E aí agora, ó, cheguei num ponto aqui que é melhor pegar o meu pincel maior, né, senão vai demorar muito. Então, eu vou pegar o meu pincel maior agora. Vou lavar aqui o meu pincel na água. O pincel, ele tem que estar sempre úmido, tá, gente? A aquarela é uma técnica muito molhada. Então, tem que estar sempre tudo bem molhado e bem úmido, tá? Caso forme uma pocinha de água aí no seu papel, se você exagerar na água, não tem problema. Ó, por exemplo, aqui talvez vocês não enxerguem, porque eu coloquei bastante água, mas se acontecer de você exagerar na quantidade de água e na quantidade de tinta, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua toalhinha, vai tirar todo o excesso aqui de água do seu pincel, desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó, absorve bem. E aí, imagina que o pincel é um aspirador, tá? Você vai encostar ali na sua pintura, na pocinha de água que você fez, só encosta o seu pincel e o pincel vai sugar toda a água e a tinta. Então, é que nem um aspirador mesmo, tá, gente? Aí você vai secar de novo o pincel aqui e vai sugar ali o excesso de água e de tinta, mas isso só caso você tenha exagerado sem querer, tá? Então é um erro super comum, principalmente quando a gente está começando, que a gente não tem muita noção, né, de quanta água colocar, e aí às vezes a gente exagera, forma aquela pocinha de água ali no papel. Então, caso isso aconteça com você, é só fazer isso que eu falei, de transformar o pincel num aspiradorzinho, deixa ele bem sequinho ali na sua toalha, tira o excesso de umidade e passa ali o pincel, que ele vai sugar toda essa água e essa tinta, e você vai conseguir continuar a sua pintura sem ali o excesso de água, tá? Então, aqui a gente continua para as nossas próximas pétalas. Vou fazer mais uma aqui embaixo. E a gente vai fazendo assim, de forma bem espontânea, sabe, gente? Não tem uma regra de quantas pétalas tem que ter de cada lado. Não, você vai olhando ali e vai pensando, ah, uma aqui ficaria legal. Uma aqui em cima, né, ficaria melhor. Outra aqui embaixo, né? Tá vendo que aqui embaixo tá faltando um espaço? A gente coloca outra aqui embaixo, ó. A gente vai colocando conforme a gente vai vendo que precisa, né? Então, aqui a gente finalizou a nossa terceira rosa. Agora a gente vai fazer a nossa quarta rosa aqui embaixo, que ela vai estar embaixo no meio das duas aqui, né? Olha só a nossa referência aqui, falta essa aqui. E essa rosa aqui, vocês estão vendo que ela tem uma cor meio amarelada, meio laranja? Então, é o nosso novo desafio aqui da aula. A gente vai fazer uma rosa que vai ter gradientes de cores, tá? Então, a gente vai aplicar uma nova técnica aqui. Então, a gente vai pegar o nosso vermelho que a gente estava usando antes. O começo vai ser igual, tá, gente? A gente vai pegar aqui o vermelho. Só que essa rosa, como ela tá mais de ladinho, ó, vocês estão vendo aqui que ela não é igual às outras, ela é mais manchadona, porque ela não tá de cima, né? Ela não tá de cima aqui, ela tá meio de lado, assim, apontando para frente aqui, né? Então a gente vai fazer ela de uma forma um pouquinho diferente, vai ser uma mancha mais bagunçadinha que a gente vai fazer aqui, tá? Então localiza aqui para baixo, no meio das duas, só que um pouquinho mais aqui para a direita, tá? Desse ladinho de cá. Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Vai fazer uma manchinha aqui assim, ó, como se fosse um F de ponta cabeça, vocês estão vendo? E daí vai fazer um risquinho em cima e vai contornar esse F em volta. É uma mancha muito louca aí, tá, gente? Não tem muita lógica por trás. A aquarela é assim, é uma coisa manchadona mesmo, tá? Então, pode soltar a mão aí sem medo de errar, tá, gente? A gente vai fazer uma outra pétala aqui do lado. Da mesma forma que a gente estava fazendo as outras ali, os dois Czinhos aqui na lateral.
Vocês estão vendo que dessa vez eu peguei uma cor mais laranja, né? Então, vocês vão pegar aí mais amarelo na mistura, né? Se vocês misturarem o amarelo com o vermelho, vocês vão ter o laranja. Aí, vocês já vão ter uma cor aqui um pouquinho mais alaranjada para a gente fazer essa rosa. E aí, aqui na parte de baixo, ela é bem manchadona, tá? Ela sobe aqui, conecta com essa parte. É uma coisa bem bagunçada assim mesmo, tá? Bem manchadona. E é isso, assim, a princípio, isso aqui não parece uma rosa se a gente vê ela sozinha, né? Mas aqui no contexto do nosso arranjo de flores, ela vai fazer total sentido. Mas essa última rosa, como ela tá numa perspectiva diferente, ali apontada para frente, e não para cima, igual essas, ela tem um formatinho um pouco diferente, mas é um monte de mancha ali, o que você fizer já vai estar super legal, tá? Então agora, para finalizar as nossas rosas, a gente vai fazer esse brotinho que tá aqui em cima, tá? Esse brotinho é bem fácil de fazer. A gente vai pegar o vermelho de novo. E a gente vai fazer ele aqui, ó, bem em cima da nossa segunda rosa, aqui, ó, bem conectada com essas, tá? Para fazer esse brotinho, você vai fazer a letra L aqui, uma letra L bem gordinha, ó, e bem redondinha, ó, dessa forma aqui, tá? E aí você vai fazer um quadradinho aqui em cima. Parece que tá escrito Lô, né? É tipo isso. Faz um quadradinho aqui em cima, pode deixar um branquinho ali no meio e conecta aqui esse ladinho do O com a letra L, tá? E aqui é o nosso brotinho, tá? Pode deixar menos branco aqui no meio, só um... Parece a letra O mesmo, né? O manuscrito, sabe? Então, a gente vai deixar um branquinho aqui no meio e bem no meiozinho aqui, tá? Então, é só isso. E aqui, como formou uma pocinha de água, exagerei na água, vou fazer aquilo que eu falei para vocês, de secar o meu pincel aqui, tirar o excesso, e usar o pincel como se fosse um aspirador, tá? Então, eu vou sugar aqui essa tinta, ó. Vocês estão vendo que a tinta começa a clarear? Porque eu tô sugando ela aqui. Aí, o pincel absorve o máximo que ele consegue, a gente precisa tirar o excesso de novo no paninho, e sugar de novo até tirar toda a pocinha. Então, agora ele tá 100% sem excessos de água, tá? Mas lembrando que isso não é necessário, tá, gente? Isso aqui é só caso você exagere na água, tá? E aqui eu vou jogar umas gotinhas de amarelo para deixar esse brotinho mais amarelo aqui nessa lateral. Para jogar uma cor nova, é só dar umas batidinhas, tá? Então você pega o amarelo e vai dando umas batidinhas, não precisa passar o pincel, tá? Quando a gente passa o pincel, a gente tira a tinta. Quando a gente dá batidinhas, a gente vai depositando essa tinta. Então, por isso que é interessante vocês darem batidinhas aqui, tá? Então, aqui a gente fez as nossas 5 rosas, né? As 4 que estão abertas e o nosso brotinho. E agora a gente vai fazer as nossas 2 flores azuis aqui da nossa referência. Ó, vocês estão vendo que tem uma aqui e uma aqui, né? Então, a gente vai fazer essas 2 flores. Então, agora vocês vão preparar o azul aí no godê de vocês, tá? Aqui no meu caso, eu tô usando aquarela em pastilha. Então, vou jogar uma gotinha aqui nos meus azuis, para deixar eles molhados. E vou pegar aqui o azul. Eu vou misturar 2 tons de azul, tá, gente? Um azul escuro com um azul claro. Vou misturar os 2. E o que eu vou fazer aqui, gente, vai ser colocar um pouquinho de laranja nesse azul. Mas como assim laranja nesse azul, Micaela? O que você está fazendo? Essa cor vai ficar horrorosa. Gente, é uma gotinha mínima, assim, uma gotinha mínima de laranja só para assustar o nosso azul. Por quê? Porque o laranja e o azul são cores opostas, cores complementares, e quando a gente coloca cores complementares juntas, elas se neutralizam. O que acontece é que esse azul aqui, ele é muito saturado, muito forte, muito carregado, e aí a gente vai colocar um pouquinho de laranja nele, mas sério, gente, é um pouquinho de nada, tá? Se você exagerar aí no laranja, você vai formar um marrom, tá? Então, é bem pouquinho mesmo, para a gente tornar esse azul um pouco menos forte, um pouco menos saturado, tá? Então, aqui ele já ficou um pouco com uma cara, assim, menos forte. Então, aqui a gente pegou o nosso azul. Até se você quiser colocar um pouquinho de preto, você pode colocar um pouquinho de preto para escurecer, para a gente fazer um azul escuro, tá? Mas lembrando de usar bastante água aí, porque o foco da aquarela é sempre ter bastante água.
Então, agora que a gente fez esse azul, vamos usar o nosso papel de teste para ver como tá ficando? Olha só como tá o meu azul. Tá vendo? Bem transparente, com bastante água, mas ele ainda tá escuro, tá? Mas assim, gente, capricha na água aí, para sua aquarela não ficar muito forte, muito pigmentada, tá? Porque a ideia da aquarela é ser uma coisa bem suave, bem líquida. Então, nada de exagerar aí na tinta, tá? Pode exagerar na água, mas na tinta não, tá, gente? Na hora de misturar. Então, aqui eu fiz o azul. E a gente vai começar com essa flor aqui, ó. Essa aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui. Essa flor, ela vai estar entre essas duas rosas, tá? Então, eu vou posicionar aqui meu dedo para vocês verem onde ela vai ficar. E aí, o que a gente vai fazer? Vai começar fazendo como se fosse um coração aqui, tá? Um coração meio aberto, né? Não é exatamente um coração. Parece uma letra L meio aberta, mas é tipo um coração deitadão, assim, sabe? Esse aqui é o nosso começo. Aí a gente vai fazer uma outra abinha para cá e uma outra abinha para lá. Pode encostar no coração, tá? Pode encostar no coração sem problema nenhum, tá? E mais uma aqui embaixo, tá? Então, no total, a gente fez aqui 5 pétalas, tá? Então, o coração, uma bolinha para lá, uma bolinha para cá e mais uma aqui embaixo. Agora, a gente vai pegar bastante água para deixar esse azul bem transparente, tá, gente? Vou colocar água aqui no godê. Vou até mostrar para vocês no meu papel teste como que esse azul tá, para vocês verem como eu clareei ele. Então, antes estava assim, agora ele tá assim, ó. Tá vendo que ele ficou mais claro? Então, agora a gente vai colocar mais água nesse azul para deixar ele bem clarinho, tá? Então, agora a gente vai fazer 4 novas pétalas. Uma aqui em cima, outro coração, tá, gente? E tenta não encostar no de baixo, tá? Porque ele ainda tá molhado. Aí, se a gente mistura, ele começa a misturar as cores ali. Mas pode chegar bem pertinho, tá? Se você encostar, também não tem muito problema, porque fica bonito de qualquer jeito. Isso que é o legal da aquarela. Então, a gente vai fazer um novo coração aqui e a mesma coisa, um para lá e um para cá, tá? Então, uma bolinha para lá e uma bolinha para cá. Então, aqui está a nossa florzinha azul. E agora a gente vai fazer a nossa próxima florzinha, que é essa aqui de baixo, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, não sei se vocês estão reparando, mas é como se fossem corações de ponta cabeça, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai pegar aqui o azul de novo. Olha só, a Gisele falou, olha a paz que uma aquarela transmite. É isso, gente. Paz, tranquilidade, né? Relaxamento. E agora eu vou fazer a última flor aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó, gente. Aqui, tá? Alinhada com essa rosa aqui, só que abaixo da altura dessa, tá? Bem aqui embaixo. E a gente vai fazer o nosso coração de ponta cabeça. É um coração comprido, tá, gente? Então é assim, ó. Um coração compridão, assim, e de ponta cabeça, tá? E aí a gente vai molhar o pincel de novo, porque as outras pétalas vão ser mais clarinhas. E a gente vai fazer outro coração aqui. Ó, vocês estão vendo como eu coloquei mais água? Ele ficou um azul bem mais clarinho. E vou fazer o terceiro aqui, ó, também um coração de ponta cabeça. E aí a gente já fez a nossa outra flor. Agora a gente vai conectar essas 3 pétalas, né, esses 3 corações, fazendo como se fosse um barquinho aqui embaixo. Então, olha só, a gente vai fazer esse formato aqui, como se fosse uma bananinha, né? Uma das pétalas lá da rosa, a gente vai fazer aqui. E aí, junta aqui no meio tudo, ó, conecta os 3, tá? Conectou os 3, a gente já tem a nossa outra florzinha, tá? Então, agora, gente, o que mais falta fazer? Ó, tem mais uma flor que é azul, bem aqui, ó. Essa aqui, tá? Que é nesse cantinho. Então, a gente vai fazer ela agora. Bem aqui em cima, tá? Do ladinho desse broto aqui, tá? Deixa eu puxar a pintura aqui pra cima. Ó, vou colocar a referência aqui para vocês verem, ó. A gente vai fazer esse aqui, que são basicamente bolinhas, tá? Então,
vê aí onde está o brotinho que a gente fez, que a gente vai fazer ele bem do ladinho aqui, ó, vocês estão vendo? E vai ser uma bolinha bem pequenininha aqui, uma maior, outra maior para o lado, e assim a gente vai indo, tá? Então, vocês estão vendo que eu fiz 3 bolinhas, uma pequena e 2 grandinhas, e a gente vai aumentando essas bolinhas, e uma de cada lado, né, para fazer como se fosse um raminho, assim, e ela vai ficando cada vez maior, tá? Olha só, a Hello Júlia comentou, aquarela é meu novo hobby. É isso aí, Ju. Aquarela é um dos melhores hobbies, né, gente? Vamos concordar aí, né? Então, gente, eu tô fazendo uma bolinha para cada lado aqui, ó, vocês estão vendo? Vou fazer mais uma aqui embaixo. E é isso, tá? Depois a gente vai conectar todas essas bolinhas por um fiozinho, que vai ser o nosso... Esqueci o nome. Caule, né? Às vezes eu fico louca, mas é o caule. Daqui a pouco a gente vai conectar tudo, tá? Mas agora a gente vai começar a usar os nossos verdes. Então, prepara aí, pega os verdes aí no estojo de vocês, que a gente vai começar a fazer as folhinhas e as plantinhas, tá, gente? E não esqueçam de tomar água, tá? Importante. Então, agora, gente, eu vou pegar o verde aqui no meu godê. E eu tenho 2 tons de verde aqui, então eu vou pegar os 2, tá? Porque é interessante a gente usar uma variação de cores na nossa aquarela para ela ficar mais bonita. Porque se a gente usa só uma cor para tudo, por exemplo, só uma cor de vermelho, só uma cor de verde, né, um tom de azul, um tom de verde, um tom de vermelho, a aquarela fica muito monótona. Então é interessante a gente trabalhar com vários tons diferentes. E por isso que a gente vai colocando água, vai colocando uma manchinha de amarelo, uma manchinha de vermelho, para a gente conseguir fazer essa variação, tá, gente? Então, aqui eu vou usar 2 tons de verde, um verde mais claro e um verde mais escuro, e a gente também vai misturar esses verdes com outras cores, um pouquinho de amarelo, para ir criando vários tons de verde, tá? Então, a gente vai começar fazendo esse raminho aqui de baixo, ó, que são várias bolinhas, né? Só que são bolinhas deformadas, né? Ao contrário desse aqui de cima, que são bolinhas mais redondinhas, esse aqui é como se fosse umas folhinhas mesmo, né? Então, você vai fazer uma mancha bem solta, assim, bem abstrata, aqui nesse cantinho, tá? Então, a gente vai começar fazendo uma manchinha de verde aqui. Pode deixar o pincel bem solto e fazer como se fosse um asterisco aqui, tá? E a gente vai fazer também um para lá e um para cá. Ó, eu vou fazendo com o meu pincel para lá e para cá, assim, tá, gente? Para ficar uma forma bem tortinha, assim, para ficar bem espontâneo. E a gente vai fazendo uma curva, então a gente vai puxando essas folhinhas cada vez mais para cima, tá? E elas vão ficando maiores também. Pode fazer bem rapidinho essas bolinhas, porque a ideia é ela ficar bem solta mesmo, tá? Então, a gente fez essas bolinhas aqui, e de novo, depois a gente vai conectar tudo pelo nosso fiozinho, mas por enquanto faz só as bolinhas mesmo, tá? E agora a gente vai começar a fazer as nossas folhas aqui, né? Estão vendo que tem a folha aqui, tem folha lá em cima. Então, eu vou pegar um outro tom de verde aqui, vou colocar um pouquinho de azul nesse verde, para ficar um verde mais azulado. E eu vou fazer uma folha aqui, ó. Então, ela vai ser bem grandona. Cuidado para não encostar aqui na florzinha azul, se ela ainda estiver molhada, tá? Porque senão vai dar uma bagunça ali. Mas eu vou fazer a folha aqui e agora eu vou preencher essa folha. Lembrando, gente, de tomar cuidado aqui para não encostar na flor azul, né? Se ela ainda estiver molhada. No meu caso, ainda está molhado, não sei no de vocês aí. Inclusive, vou dar uma sugadinha aqui nessa tinta, que está com pocinha, para ajudar ela a secar mais rápido. Então, se você vê que tem alguma parte da sua pintura que está com aquela pocinha de água, assim, de tinta, faz aquilo que eu falei com o pincel para você ajudar ali a aquarela a secar um pouquinho mais rápido, tá? Porque quando forma a pocinha, ele demora bastante para secar.
Então, agora eu já fiz aqui a primeira folhinha. E bora fazer a próxima. Então, eu vou pegar aqui outro tom de verde e vou fazer essa outra folha que tá aqui na lateral. Então, ela vem pra cá, ó. E aí, a gente preenche. E assim a gente vai fazendo as próximas folhas, tá, gente? Então, vai ter uma aqui nesse cantinho de cá, que vai ser a folhinha aqui dessa flor azul. Da rosa aqui, a gente tem também uma folhinha aqui, bem pertinho dela, e outra saindo para cá. Então, ó, são 3 folhinhas aqui. Aí a gente vai ter uma outra maiorzinha por aqui. E aí a gente vai preenchendo os espaços vazios com mais folhas, porque a ideia é a gente não deixar a pintura com espaços muito vazios. Então, a gente vai preenchendo cada vez mais com novas folhas, novas plantinhas. E vocês podem até colocar um pouco de amarelo no verde de vocês, para ficar um verde mais amarelado, assim, sabe? Então, eu vou até colocar aqui um pouco de amarelo no meu, para vocês verem. Ele fica um amarelo bem clarinho. E eu vou fazer... Nossa, até manchei meu dedo aqui. Eu vou fazer o verde aqui em cima agora, essa folhinha aqui. Lembrando de contornar a rosa, né, gente? Como a aquarela é uma tinta super transparente, se a gente passar por cima da rosa, ele vai ficar aparecendo a rosa embaixo, aí vai ficar meio esquisito, tá? Então, dá uma contornada na rosa ali para não passar por cima dela, senão vai parecer que é uma folha transparente. E agora a gente vai fazer mini folhinhas aqui nessas laterais, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel menor agora dessa vez. E vou fazer mini folhinhas aqui, tá? Bem pequenininhas. Vai fazendo várias, assim, depois a gente vai conectar tudo. Tem uma galera aí falando, a Emily tá falando que tá ficando lindo. Tem gente falando aí, né, que a aquarela virou o seu novo hobby. Gente, eu pinto aquarela faz 5 anos, né? E hoje em dia, para mim, é uma coisa que eu faço sem pensar muito, né? Porque eu já me acostumei a pintar bastante e tal. Então, vai se tornando uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Mais automatizada, assim, né? E eu não penso tanto na hora de fazer. Mas eu acho muito bom quando a gente está começando um hobby novo, porque é tudo descoberta, é tudo novo, é tudo início. Então, assim, gente, aproveitem muito essa fase, né? Desse início, dessa descoberta, que é uma delícia, assim, quando a gente está experimentando. Aproveitem o processo, confiem no processo, tá? Que dá tudo certo. Vocês vão ver que quanto mais vocês pintam, melhor vocês vão ficar. Ó, fiz várias folhinhas aqui, ó. Fiz várias folhinhas aqui. Agora eu vou fazer as folhinhas desse broto aqui. Então, vai ser uma folhinha para lá, uma folhinha para cá. Uma para cá e uma para lá. Então, que nem eu estava falando, né, gente? Esse começo, assim, quando a gente está começando a aprender um hobby novo, é tudo novidade, tudo descoberta, né? E é muito gostosa essa época, assim, né? Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu comecei a tocar guitarra agora, né? Tô aprendendo ainda, faz 3 semanas que eu comecei a aprender. E para mim, nessa fase do aprendizado, é tudo novo, então tudo que eu aprendo é super legal, super divertido, né? A gente tem esse ânimo inicial, e isso é muito bom. Então, aproveitem esse momento, né, de aprendizado e valorizem isso, né? Porque, que nem eu falei para vocês, a nossa última etapa aqui do nosso método é se orgulhar do nosso resultado. Então, é justamente saber que, mesmo que você não tenha gostado da sua pintura, você vai fazer uma outra depois que vai ficar melhor, e cada vez que você pintar, você vai melhorar. Então, isso já é motivo para você se orgulhar, sabe? Você foi lá e fez, deu a cara a tapa ali, se arriscou, saiu da zona de conforto, e isso é o que mais vale, gente. É o que mais vale, juro para vocês. Então, ó, aqui em cima eu fiz como se fossem bolinhas, né? E conectei ali. E a gente vai preenchendo os espaços vazios aqui. Então, eu vou fazer um outro aqui, ó, bolinha para lá, bolinha para cá, vai fazendo as bolinhas, e depois você passa um fio ali conectando tudo. Assim, ó. Ó, a Gica falou, essa pintura ficaria linda como cartão para um presente, muito delicada. Exatamente, a gente pode fazer um cartão postal, né, fazer de presente tipo um cartão de presente de aniversário, né,
ou de Dia das Mães, Dia dos Pais, de Natal, qualquer coisa assim. E agora a gente vai basicamente preencher cada vez mais os espaços. Então aqui eu vou fazer um verde mais escuro, aqui nesse meio, né, que vocês estão vendo que tá meio vazio ainda, né? Então vamos colocar uma folhinha nova aqui. E assim, gente, muito provavelmente a pintura de vocês, a organização aí dos elementos talvez esteja diferente. Por exemplo, pode ser que o espaço aqui entre essas rosas de vocês esteja maior, né? Que tenha um buraco aí em algum lugar. Então agora vocês vão preenchendo com essas folhinhas aonde tiver branco aí no de vocês, tá? Porque não necessariamente o de vocês está igual ao meu. Então, às vezes, não adianta muito você seguir aqui as plantinhas que eu tô fazendo, né? Se o de vocês não estiver com os mesmos espaços que os meus, tá? Então, agora eu vou conectar aqui essa plantinha que a gente fez. Passa o fiozinho ali no meio e junta tudo, tá? Da mesma forma que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Passa o fiozinho aqui no meio. E conecta tudo. Conectou, beleza? Agora a gente vai fazer vários fiozinhos aqui, porque são, né, as florzinhas aqui, todos os caules, né? Eu tô falando fio para vocês entenderem que tudo se conecta no final, mas vocês entenderam do que se trata, né, gente? Estamos falando aqui do caule, tá? Então a gente vai conectar tudo, ó. Esse aqui também tá sem ainda, vamos passar o fiozinho aqui no meio. E aí a gente vai conectando, né? Tem outro aqui. Aqui vou fazer a base dessa flor também que tá sem. Aqui passa uma outra pelo meio. Vou fazer um outro aqui. O que mais dá pra gente fazer? Eu vou fazer uma outra folha bem aqui em cima. Ó, a Priscila falou, nossa, o meu tá lindo. Que bom, Priscila. Depois eu quero ver, hein, gente? Vocês vão tirar foto dessas aquarelas aí, vão postar lá para eu ver, que eu tô curiosa para ver a de vocês, viu? Tô doida para ver a pintura de vocês. E agora, gente, vamos adicionar uns detalhes aqui, tá? Então, a gente fez essas primeiras folhas aqui. Agora, a gente vai pegar um verde um pouquinho mais escuro. Se você quiser usar preto para dar uma escurecida no seu verde, pode usar. Mas é bem pouquinho de preto, tá, gente? O preto é uma cor, assim, terrível, porque uma gotinha de preto no oceano deixa o oceano inteiro preto. Vocês já ouviram falar disso, né? É desse jeito mesmo. Então, tomem muito cuidado com o preto. É tipo 1 miligrama de preto para 1 quilo de tinta, de tanto que ele faz efeito, mas a gente vai escurecer aqui um pouco o verde, tá? Para a gente fazer linhas nessas folhas. Então, essas duas folhinhas aqui já secaram. Vocês podem usar os dedinhos de vocês para ver aqui se a aquarela já secou, mas não vai colocar o dedo com força, senão se tiver molhada, você vai deixar sua digital ali, tá? Só dá uma encostadinha com o dedo para ver se realmente já secou, tá? Se tiver seco, você pode fazer a linhazinha. Então, a gente vai puxar uma linha aqui, ó, bem no meio da plantinha aqui, bem no meio da folha, ó, e vai fazer uns risquinhos para lá e para cá. Tá vendo? E a gente vai fazer aqui também a mesma coisa. Faz um risquinho bem no meio. E aí puxa para lá e para cá, tá? É um detalhezinho ali que fica legal. Vou fazer aqui em cima também. E agora, gente, para finalizar, eu vou fazer como se fossem umas bolinhas vermelhas. Então, agora vocês podem pegar aí o vermelho de vocês bem pigmentadinho, tá? Não precisa colocar tanta água, mas que nem eu falei para vocês. Quando a gente fala de não colocar tanta água na aquarela, ainda assim significa que vai ter bastante água. Mas olha só, eu vou pegar o vermelhinho aqui, ó, o meu magenta, olha só como ele vai estar. Bem fortinho, né? Vocês estão vendo aqui no meu papel teste? Lembra sempre de usar um papel teste para vocês terem certeza de como tá a cor antes de vocês aplicarem na pintura, tá? Pelo amor de Deus, senão vocês vão aplicar aí coisa errada na pintura e aí vai ser difícil arrumar, tá? Porque a aquarela a gente sempre trabalha das cores claras para as cores escuras. Aí, se acontecer de você usar uma cor muito escura, fica difícil contornar, mas tem como, tá? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, vocês aplicaram aqui esse vermelho muito forte e você não queria que esse vermelho tivesse muito forte. Como que a gente arruma isso? A gente vai lavar o pincel,
tira o excesso. A mesma coisa que eu falei para vocês do pincel, que é um aspirador, mesma coisa. A gente vai sugar aqui esse vermelho e vai tirando ele dali para lavar ele. Então, a gente vai pegar mais água, tira um pouco o excesso e vai dar uma lavadinha. E a gente consegue ir clareando essa cor aqui, vai clareando ela, ó. Caso você tenha feito aí de exagerar na cor, tá? Mas por isso que é importante vocês terem o papel teste. Então, aqui eu peguei esse vermelho bem pigmentadinho, assim, e a gente vai fazer umas mini bolinhas aqui, ó, que é esse detalhe aqui da referência, ó, tá vendo que tem mini bolinhas aqui, aqui também e aqui também, tá? Então, é basicamente para preencher espaço que tá vazio. Então, você vai olhar aí na sua pintura aonde que tá vazio, aonde que eu posso colocar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no meu, eu não vou fazer igual a referência agora, porque é outra pintura aqui, né? Então, aqui vocês estão vendo que tá bem vazio, então eu vou colocar umas bolinhas vermelhas aqui. Isso aqui é um detalhe legal, que vai preencher espaço vazio e vai enriquecer a nossa pintura. Porque agora a gente está na etapa 5 aqui dessa lista de passos que eu passei para vocês. A gente já está no passo 5 agora, que é a finalização. Então, a gente está detalhando a nossa pintura para ela ficar ainda mais bonita. Então, eu vou ver aqui onde é que mais está precisando aqui de preencher espaço, né? Aqui eu fiz um fiozinho solto, então eu vou fazer umas bolinhas aqui também. Onde mais está precisando? Gente, aqui, ó, no meio, vocês estão vendo que tá meio vazio? Vamos colocar a bolinha aqui também. E é importante lembrar, gente, que nenhuma pintura vai ficar igual à outra. Então, mesmo que vocês façam exatamente o que eu estou fazendo, a de todos vocês vai ficar diferente uma da outra, que vai ficar diferente da minha. E a minha mesma aqui, comparada com a referência, tá diferente. São cores diferentes, posições diferentes, né? Então, isso que é o legal da aquarela. Cada vez que a gente faz, vai ficar um outro resultado. Inclusive, eu mesma aqui, pintando a mesma pintura, ficou diferente. Então, tenham isso em mente também, tá? Então, aqui onde mais está branco, aqui nesse espaço, também vou preencher com um pouquinho de vermelho. E aqui também, tá? Então, aqui, detalhes finais da nossa pintura. Conseguimos concluir com sucesso. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de vermelho. E é isso, gente. Olha só, conseguimos finalizar aí esse detalhamento. Olha só, gente, vamos comparar aqui a referência, né? A pintura original que eu fiz com a nossa segunda pintura, né? Então, as cores ficam diferentes também, né? Inclusive, olha só um detalhe legal que eu vou fazer aqui agora. Vocês estão vendo essa florzinha em azul? Provavelmente a de todo mundo aí já tá seca, né? Coloca o dedinho ali para ter certeza. Mas eu vou pegar a cor amarela, o amarelo, tá? E vou colocar um miolinho de amarelo aqui, bem no meio da flor. Olha só que legal esse detalhinho. Super fofo, né, gente? Deu um tchan a mais ali, né? Então, gente, agora que a gente concluiu a nossa pintura, vamos falar das possibilidades aí, né? Vocês podem usar essa pintura, né? A própria galera aí já tá falando no chat das possibilidades. A gente pode usar essa pintura para decorar nossa casa, para dar de presente para alguém, para fazer um cartão. Se você colocar numa moldura, dá para pendurar na parede ou até vender, né? Se você quiser. A moldura, ela valoriza muito, até falei isso para vocês antes, né? No começo da live, que a gente coloca uma moldura na pintura, pronto, virou uma obra de arte digna de museu, super valoriza. Então, vocês podem vender também essas pinturas. Então, assim, são muitas possibilidades, né? A galera comentou bastante de fazer cartão para dar de presente, né? Você pode escrever alguma coisa atrás, né? Então, a aquarela fica como se fosse um postal ali, né? A pintura atrás e a sua escrita aqui na frente, né? Então, são várias possibilidades que a gente pode ter, né? E isso é super possível, tá, gente? Eu quero mostrar para vocês agora a história da Edna, tá? Que ela trabalhou 33 anos numa área que não envolvia nada de aquarela, gente, vocês acreditam? E depois de aposentada, ela resolveu se arriscar nesse hobby maravilhoso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a história da Edna agora.
Eu sempre gostei de arte, sempre desde pequena gostava, mas nunca tive a oportunidade de fazer aquarela. Eu trabalhava em outra área, então fiquei 33 anos só trabalhando nessa área. Aí eu pensava, um dia quando eu deixasse de trabalhar, me aposentasse, ia voltar a pintar, a desenhar, pintar. E eu nem sabia, eu nem conhecia que tinha aula pela internet, que eu sou uma negação na internet. Aí conheci a Mica, assim, aí gostei. Fazia as aulinhas que ela passava, me inscrevi no clube e comecei a fazer uma, porque eu gosto muito de fazer rosto. E a Mica fazia sempre rosto. Quando ela disse assim, eu vou ensinar a fotografar, fotografia para mim saía sombra. Aí eu disse, vai nessa que eu vou, né? Assim eu já aprendo aquarela, aprendo outras coisas também. Então foi ótimo. E o passo a passo que ela está fazendo é muito bom. Desde que eu me aposentei, para não ficar sem fazer nada, eu já procurei ter meus blocos, comprei, nem sabia se estava boa ou não a tinta, mas olha, a aquarela é uma leveza. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês se descubram, né, na aquarela, assim como a dica que a gente mostrou no começo, a Edna agora, né? Não tem idade para aquarela, é exatamente isso. Então, agora, gente, vamos fazer aqui o quiz da Atena. Para quem não sabe, a Atena é minha gatinha, que sempre faz bagunça, né, quando eu estou fazendo as lives de aquarela, mas ela não está aqui hoje. Então, eu quero saber aí, me contem nos comentários aqui da live, gente. A, B ou C, o que vocês mais gostaram de fazer hoje, tá? A letra A, gostei de tirar um momento só meu, né? Aquele momento de paz que a gente falou. Letra B, gostei do passo a passo da aquarela. E letra C, de fazer um objeto de decoração aí, né? Uma pintura para decorar. Então, me contem aí no chat, gente, que eu quero ver aqui agora o que vocês estão falando. Qual que você gostou mais de fazer hoje, tá, gente? A gente aprendeu várias coisas novas. Olha só, a Júlia falou letra A, gostei de tirar um momento para mim. Olha só, uma galera falando aí letra A. Letra B, gostei do passo a passo. Gente, são muitas possibilidades, né? Isso é só o começo, tá, gente? Esse é só o nosso primeiro dia. A gente ainda tem muito pela frente, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que eu preparei aqui para amanhã. Vamos ter um spoiler da nossa aula de amanhã. Mas amanhã a gente vai aprender novas técnicas, vai ter um novo tema, tá? Vai ser ainda melhor que hoje, garanto para vocês. Vocês vão amar a aula de amanhã, tá? E, gente, é o seguinte, quem está comprometido aqui, coloca aí no chat, tô dentro, quem vai até o final comigo, nessas 4 aulas, para a gente aprender tudo. A Malu falou, gostei da A, da B e da C, e agora? É isso, gente. Então, coloca aí no chat, hashtag tô dentro, tá, gente? Quem vai vir comigo até o final. Inclusive, ó, vou pegar meu celular aqui, gente, eu vou postar uma foto no meu Instagram agora, dessa aquarela aqui que a gente fez, tá? E eu quero todo mundo comentando lá no meu Instagram, nessa foto que eu vou postar agora, hashtag tô dentro, porque eu quero ver a carinha de vocês por lá, tá? Então, quem aí tá junto comigo, comenta lá nessa foto que eu vou postar daqui a pouquinho no meu Instagram, para eu saber aí quem acompanhou o chat, tá, gente? E se você sentiu alguma dificuldade hoje, gente, não se preocupa, vai até o final, confia em mim e não desiste, porque cada vez que a gente vai pintando, a gente vai melhorando. Então, se você sentiu alguma dificuldade hoje, com certeza amanhã você vai estar muito melhor. Então, vem relaxado, de cabeça aberta, que a gente vai conseguir fazer muitas coisas legais, tá? No começo eu também achava difícil, eu tinha muita dificuldade, que nem eu falei para vocês, tá? E, gente, vocês com certeza podem transformar a vida de vocês com aquarela, que é esse hobby maravilhoso. Então, agora, gente, para aprender, não basta só assistir, né? A gente tem que pôr a mão na massa. Então, por isso que eu falei para vocês compartilharem a aquarela lá no nosso grupo do Facebook, a nossa comunidade exclusiva do Aquarelando. Se vocês quiserem postar no Instagram também, coloca a hashtag Aquarelando para eu ver as pinturas de vocês, porque no nosso 4º dia, na quinta-feira, a gente vai fazer uma análise de várias pinturas que vocês fizeram. Eu vou falar as coisas que mais gostei, as coisas que a gente pode melhorar ali, dicas, técnicas. Então, não esqueçam de postar as artes que vocês fizeram aqui nessa primeira aula lá na nossa comunidade Aquarelando, exclusiva do Facebook, e também no Instagram com a hashtag Aquarelando, tá, gente? Então, assim, vamos colocar a mão na massa, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó,
as outras pinturas que eu fiz, essa aqui é uma pintura que tem uma composição diferente da que a gente fez hoje também, mas é uma alternativa para vocês fazerem, tá? E a moldurinha que eu falei para vocês, olha só, uma outra pintura também de flores, no caso, essa aqui eu fiz só florzinhas vermelhas, né? Daquela árvore, a sakura, que é essa árvore aqui, inclusive, desse meu sketchbook, desse aqui, ó. E eu coloquei uma moldurinha, ó, de madeira aqui, e olha só que lindo que ficou, gente. Vira um objeto decorativo mesmo para você dar de presente, né? Então, a gente tem aqui o QR Code na tela para vocês escanearem aí com a câmera do celular e participarem do nosso grupo do Facebook exclusivo do Aquarelando e acessar o blog do evento, que vocês conseguem ter acesso aos materiais e também os materiais das aulas, né? O resuminho aí da nossa live, tá? E eu quero ver os desenhos de vocês por lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Porque quando a gente compartilha, a gente se compromete, vai até o final, tá, gente? Então não esqueçam da hashtag Aquarelando, da hashtag Tô Dentro, quando eu postar aqui no meu Instagram para eu ver as pinturas de vocês. E, gente, vamos mostrar o spoilerzinho aí da aula de amanhã. Tem tanta coisa na minha mesa aqui que eu tô perdida, né? Vocês devem estar vendo, olha a quantidade de coisa aqui. Mas vamos mostrar o nosso spoilerzinho da nossa aula de amanhã, tá, ó, gente? Spoilerzinho do produto aqui, tá, que a gente vai fazer. Eu coloquei um barbantezinho. Olha só, gente, aqui eu tenho 2 modelos, tá? Vou mostrar aqui para vocês na câmera de cima mais aproximada. Mas é um spoilerzinho, tá, gente? Só para dar o gostinho aí para vocês, ó, o que a gente vai fazer amanhã, tá? É tipo um marcador de texto, né? Um marcador de página, que eu fiz aqui, né? Mas a gente vai fazer borboletas e uma aquarela bem assim abstrata, com essas manchas aqui de aquarela, então vai ser super legal. Vou ensinar técnicas novas para vocês, vai ser uma nova pintura, um novo tema e novos segredos da aquarela para vocês seguirem esse método aí passo a passo para a gente pintar aquarelas juntos, tá? Então vou ensinar coisas novas, inéditas para vocês amanhã e com certeza vai ser muito legal. Então um beijo para vocês, muito obrigada por terem participado dessa primeira aula. Não esqueçam de postar lá no Facebook, no Instagram e comentar ali na minha foto do Instagram para eu conhecer vocês também. E um beijo, a gente se vê amanhã, gente. Até mais. Beijão.